Hoje a presença é de um especialista, o professor de farmacologia, Tiago de Melo Costa Pereira, com quem nós vamos conversar. Tiago, eu quero começar perguntando a você sobre uma notícia que circulou já há uns tempos, mas está latejando aí, a respeito de pesquisa da Harvard, da Universidade Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Eles fizeram um trabalho, um acompanhamento de pesquisa, eu acho que mais ou menos uns 5 a 6 anos, de 2011 a 2017, e atestaram, e quando Harvard fala, uma meca da ciência falando, né? Igual aconteceu com a acupuntura. Em 1992, a Harvard atestou que a acupuntura tinha fundamento científico. A gente brinca dizendo que há 5 mil anos o chinês não esperou por Harvard. Mas a pesquisa da Harvard mostrava que é o seguinte: a maioria dos remédios não perde a validade quando o prazo de validade da embalagem indica. Tem remédios que 5, 6 anos depois ele ainda mantém as propriedades funcionais, terapêuticas dele. Você, como professor de farmacologia, o que você nos diz? Existe mais a precaução do que, de fato, a determinação do prazo de validade final da substância. Quando nós temos ali o prazo de validade estabelecido, existe sim uma margem. É como se a gente se pudéssemos viajar agora para Minas Gerais e eu falo assim, olha, a gente está chegando em Minas. De repente a gente passa a ponte e fala, mas peraí, onde é Minas, onde é o Espírito Santo? Existe um limiar que é uma margem que é difícil a gente determinar que horas que realmente vai acontecer a degradação da substância. Acontece que em algumas situações não se coloca em questão se o paciente guardou em casa no local correto, ele guardou na cozinha, ele guardou no banheiro, guardou próximo de uma fonte de calor, ele deixou dentro do carro. Então essas possibilidades de degradação, elas também precisam estar acompanhadas nesse desenho, onde é melhor pecar por excesso e retardar um pouquinho mais o prazo de validade do que deixar isso de forma postergada. Algumas substâncias ativas, ao serem degradadas, não geram nenhum metabólito tóxico, outras podem gerar. Então uma resposta agora para você mais abrangente, ela é um pouco perigosa, porque algumas substâncias, como por exemplo o uso de nitratos, os nitratos são substâncias que são usadas para poder vasodilatar a coronária, por exemplo. Então o indivíduo começa a ter dor no peito para subir 2 lances de escada, o cardiologista fala, olha, na hora dessa dose você vai fazer o uso do chamado mononitrato de isosorbida, dinitrato de isosorbida. Quando ele toma isso, ele espera que ocorra o efeito vasodilatador. Do contrário, vai vir um desconforto muito grande. Se essa substância passou a ser degradada, tem 2 problemas. Ela não funciona como vasodilatador e também gera um metabólito que é tóxico, que pode diminuir a chance de troca gasosa entre as hemácias e o oxigênio. Então, a gente tem que ser agora mais pontual nessas caracterizações. Por exemplo, alguém que comprou sal de frutas e olha lá agora o prazo de validade, puxa vida, venceu ontem, não vou consumir. Não é bem verdade, porque o bicarbonato de sódio depois de 2, 3 dias não vai ser totalmente degradado por isso. Agora, no caso dos nitratos, no caso de uma insulina, que a gente sabe que é uma proteína e precisa estar estável para controlar a glicemia, convém aqui obedecer esse prazo de validade. Se Harvard fez esse estudo, duvido que seja com todas as substâncias ativas, pode ter sido ali um grupo delas. E eu desconheço esse estudo para saber quais foram aquelas que foram de fato analisadas. Mas não duvido que poderíamos sim estender algumas situações. Outra lembrança importante para os nossos telespectadores é quando eu abro o produto. Eu abri um colírio, eu abri uma pomada, eu já não estou mais esperando o prazo de validade que está na caixa. Essa pomada pode ter uma validade de 30 dias. Um colírio não pode passar de 28 dias. Um antibiótico que a gente compra o pó e coloca agora a solução como diluente, depois de aberto é apenas 14 dias. Eu não posso depois guardar no armário e esperar uma nova infecção para fazer o tratamento. Então também é importante lembrar aqui que o prazo de validade é quando eu tenho material fechado, ao abrigo da luz, em temperatura ambiente, que não pode passar de 25 graus. Um exemplo aqui crítico que eu faço, até mesmo aos propagandistas, é que muitos deles colocam o seu carro aqui, na Grande Vitória, na temperatura de 35 graus, as caixas cheias nos seus bagageiros, e eles vão fazendo o seu carro do seu próprio armário, o seu estoque, para ser entregue nos consultórios. E esses medicamentos, então, são depois dispensados aos pacientes. E ninguém leva em conta isso, só olha para o prazo de validade. Mas, com certeza, o armazenamento ali não é dos melhores. E pode haver, sim, degradação, mesmo antes do prazo de validade. Então, essa conversa ela é um pouquinho mais profunda. Ela precisa ser analisada caso a caso. Para cada substância, a gente tem que analisar com mais cuidado. Uma simeticona, dimeticona usada para gases, não teria nenhum prejuízo.
Mas eu trouxe aqui dois ambientes diferentes. O nitrato pode ser perigoso. Especificamente remédios para diabetes e pressão. Diabetes. Aí a gente pode arriscar, nesse caso, a perda da eficácia e não a geração de um produto tóxico, como no caso dos nitratos. Então, exemplo, captopril. Isso aí captopril é um dos medicamentos mais vendidos no Brasil e no mundo, ainda para redução da pressão arterial. É usado em qualquer urgência hipertensiva. Ele tem uma característica, ele tem um cheiro de enxofre. E quando você cheira o comprimido, ele tem um cheiro de ovo podre. Se o paciente abriu o chamado blister, que é aquela caixinha onde se guarda os comprimidos, e veio um cheiro forte de enxofre, pode desconfiar que não vai funcionar como um bom antihipertensivo. Então é uma boa dica aqui, né? Pelo cheiro, eu saber que houve degradação. Agora, alguns não dão cheiro nenhum, que é um amigo dele chamado enalapril. O captopril, enquanto dá esse cheiro, o enalapril não dá cheiro nenhum. Mas se ele for degradado, ele é absorvido já na forma inativa, ou nem absorvido é, e ao invés de ir para o vaso sanguíneo, vai para o vaso sanitário. Não vai ser absorvido. Não, você fez ressalvas que eu acho fundamentais, importantes, até para poder verticalizar um pouco essa discussão. Senão fica muito rasa, né? Então nós temos a conclusão que na China os caras dão prazos maiores até, sabe? Eles falam... Bom, mas não vê até porque nós vivemos num país tropical. Então seria diferente a gente pensar na Finlândia. Exatamente. Né? Lá existiram a conservação até natural. Né? Sim. E é bom lembrar que a Anvisa determina testes prévios de estabilidade em temperatura ambiente e temperatura mais alta. Né? A indústria farmacêutica também se preocupa com isso. Então não é só o lucro pelo lucro. Por exemplo, a insulina, já há uma pergunta, será que o paciente que leva a insulina para casa, meu Deus, a temperatura de 25 tem que levar com caixa com gelo? Fizeram um estudo em um país africano, que foi no Quênia. E viram que lá, mesmo sem refrigeração, a insulina consegue manter sua estabilidade. Então isso é interessante e a gente precisa investigar caso a caso. Não olhar agora por atacado, e sim por varejo. A sua formação em farmácia? Farmácia. Formei na Federal de Ouro Preto, a primeira escola da América Latina de farmácia. Essa é a sua formação. 1879. Eu quero saber de você o seguinte, o que isso é nóia da gente de teoria conspiratória ou existe de fato maquinações da Big Pharma? Olha, a Big Pharma não é feita de frades franciscanos, são homens de negócio. Isso é fato. Então quando eu passo agora a investir em uma gama de possibilidades de tratamento, muitos deles vão por água abaixo. De cada 10 mil substâncias tentando ser um blockbuster, aquele de venda plena, um dá sucesso. E geralmente esse de sucesso paga todas as dívidas prévias. Não é à toa que a gente vê as grandes fusões. São geralmente aquelas que conseguiram evoluir, né? Por exemplo, a Pfizer não era um laboratório tão importante até a década de 80. Quando chegou o sildenafil, o Viagra, e numa descoberta ao acaso... Isso é acidental, né? Acidental, porque era usado como vasodilatador coronariano e nos testes clínicos os pacientes não devolviam os comprimidos que sobravam. Então, a partir de 92, essa nova investigação passou agora a gerar grande interesse e ganhou todo o mercado aí da disfunção erétil, mudando a história também de uma geração, porque nós temos agora a terceira idade sexualmente ativa graças a um inibidor de uma enzima chamada fosfodiesterase. Essa é a função do sildenafil. A presença hoje é do professor Tiago de Melo Costa Pereira. Voltamos já. Voltamos com a presença do professor Tiago de Melo Costa Pereira. Tiago, nós estamos discutindo até onde você considera, você fez uma ressalva interessante no que diz respeito à Big Pharma, os caras, é cartelizada a indústria, né? Você tem poucas indústrias no mundo com poder de fogo, não? O poder de fogo mesmo a gente pode contar na mão. Então, é cartelizada. Até onde a questão das patentes, onde você acha, como professor, que vai o direito da propriedade intelectual justo e que deve remunerar o investimento o investimento e a rentabilidade e até onde vai o interesse social na medida que aquilo, no fundo, é uma conquista da sociedade. Sim. Até que ponto uma patente, então, pode ser, dependendo da causa, ser quebrada. É uma excelente pergunta sua, porque isso gera uma reflexão para o nosso país. Uma biodiversidade incrível e que, se a gente suprime a ciência na pesquisa dentro das universidades, cada vez mais vamos ficar dependentes das Big Pharmas que têm, de fato, bala na agulha. Quando a gente fala da vacina, por exemplo, da AstraZeneca, não é da AstraZeneca, é de Oxford. A AstraZeneca, então, adquiriu o conhecimento de Oxford e colocou agora para a produção ser alta. Da mesma forma, a vacina da Pfizer, não foi da Pfizer, foi da BioNTech, através de pesquisas que aconteceram na Alemanha. Então, essas grandes fusões, muitas vezes a indústria farmacêutica não é ela que investe diretamente na pesquisa. Ela terceiriza o serviço e, diante do sucesso, incorpora
e agora passa a ter a grande produção. Então, cada vez mais, quando nós suprimimos essa oportunidade de gerarmos ciência dentro das próprias universidades, cada vez vamos ficar mais dependentes. E aí eu fico muito triste quando a gente fala no Brasil das commodities, do mármore, do granito, do ouro, do grafeno, do lítio, mas isso um dia acaba. Nós precisamos gerar, de fato, cérebros que não migrem para outros países, né? Eu participei de muitas pesquisas na Espanha, fazendo meu pós-doutorado lá, e vi a grande quantidade de produtos naturais de várias regiões do nosso país e de outros países que são investigados na Europa, como se eles fossem os pioneiros nessa observação. Infelizmente, como tem o recurso, passa a ser estudado lá, né? Então, aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem uma biodiversidade incrível. Usamos recentemente uma resina extraída de uma planta chamada virola. Virola é usado para fazer madeira. O pessoal, virola ou bicuíba, a gente trouxe lá de Afonso Cláudio. Já ouviu falar bicuíba? Bicuíba eu conheço. E aí o pessoal usa para fazer armário, porque não entorta, enfim. Mas ela libera uma resina que tem um poder cicatrizante sensacional. Trouxemos para a UVV e fizemos investigações dela. Ela tem efeito protetor renal, ela protege contra úlceras também, reduz a pressão arterial, reduz a formação de placas de ateroma. E aí a gente fica assim, meu Deus, se a gente pudesse investir um pouquinho mais nesse produto, a gente mudaria a economia local de Afonso Cláudio, restauraria a plantação, inclusive, dessa espécie, porque ela está entrando em extinção. E para fazer a resina é só fazer alguns rasgos, como se fosse uma seringueira. Então não tem que extrair a madeira. A gente, muito pelo contrário, conseguiria... Você vai colher a seiva. A seiva. Deixa a planta lá. A seiva. Essa seiva está dentro de Afonso Cláudio hoje, uma fazenda chamada Guandu, ali na porta de Afonso Cláudio. E publicamos já esse trabalho, são vários, em revistas científicas internacionais, mostrando, ei, o Brasil tem também produtos aqui importantes. Mas mesmo assim, hoje no Espírito Santo nós temos uma gama de cardiologistas, angiologistas, dermatologistas, prescrevendo um extrato chamado extrato de Pinus pinaster, que é uma planta de origem europeia. Então, tudo já aconteceu, chega no Espírito Santo, todo mundo consumindo um produto que vem de fora, e nós temos aqui essa fonte que não consegue ultrapassar essa ponte entre a descoberta e o momento agora do incentivo para a grande algo parecido produção. ao processo de treinamento de pulga. Sabe como é que treina pulga? Como? Você bota no copo, põe a mão aqui, deixa a bichinha pular. Aí chega depois de uma determinada altura, você tira a mão, ela pula na altura do copo. Olha só. E acontece que os médicos ficam com toda essa formação, esse mindset, esse padrão mental baseado nessa farmacopeia né, de fora, e é referência para eles da ciência, e segue reproduzindo isso sem estar se abrindo para essas novas perspectivas. O captopril é um grande exemplo disso também. A sua origem é de um veneno da cobra jararaca, que foi no interior de São Paulo. Quando percebeu que a cobra picava, a perna dilatava, pesquisadores começaram a investigar. Peraí, como é que funciona esse negócio? Só que o Brasil não tinha tecnologia para continuar o processo. Levaram para a Inglaterra todo o conhecimento, leram o paper dos brasileiros e falaram, peraí, a gente consegue produzir isso aqui. E hoje somos os importadores de captopril há mais já de 50 anos. Desenvolvendo a partir da observação de uma cobra de jararaca, aqui no Brasil. Então somos ainda o país, infelizmente, que exportamos café e importamos cafeína. Até quando? Outra coisa, é a questão da... Não vão nem voltar 50 anos atrás naquela droga que gerou uma série de teratologia nos bebês. Talidomida. Mas tem remédios que são assim, por exemplo, o paracetamol. Sim. Eu tinha um médico amigo meu que falou, sabe que é melhor você tomar uma garrafa de cachaça, que vai agredir menos seu fígado. Vamos para por que isso é liberado, então? Ok, primeira coisa, então paracetamol, precisamos esclarecer isso. O paracetamol em doses terapêuticas de 500 miligramas, 750 miligramas, 1 grama, ele não causa lesão hepática. A lesão hepática ela acontece a partir das doses de 3 gramas, 4 gramas e assim por diante. Se o indivíduo fuma e bebe, pior. O álcool e o cigarro potencializam a lesão gerada pelo paracetamol. Fazendo aqui uma comparação mais simples, mas para todo mundo entender, imagine o paracetamol como se fosse uma granada. Eu preciso tirar o pino para ela explodir. E no caso do paracetamol, isso acontece. Ela precisa ser convertida numa substância que é tóxica, que tem um nome horroroso, chama N-acetil-paraiminobenzoquinona. Essa molécula, N-acetil-paraiminobenzoquinona, é ela que causa lesão no fígado. Então, um exemplo prático para você. Quer dizer, ele pode transitar no fígado sem causar lesão. Sem ativar essa molécula. Por exemplo, crianças, neonato. Tá com um quadro febril, uma dor. Bebê, pergunto para qualquer pediatra, qual é o primeiro analgésico a ser prescrito para uma criança? É paracetamol. Fala, nossa, por quê? É tóxico. Não. A criança não consegue fazer essa conversão facilmente no produto tóxico. Então, é o produto mais seguro que existe para os recém-nascidos. Crianças também.
No caso dos adultos, o problema é o consumo exagerado. Pessoas que resolvem consumir de 4 em 4 horas. Ou então compram um produto chamado Sonridor, paracetamol. Dórico, tem paracetamol. Aí ele compra Bezerol, tem também paracetamol. Ele nem sabe, está fazendo associações com medicamentos que contêm a mesma substância ativa. E o pior, alguns ainda trazem dos Estados Unidos, esse aqui é novo. Eu trouxe de lá, que vem na forma de pirulito, é ótimo, sabor de uva. E está escrito acetaminofeno. Acetaminofeno é também paracetamol. É a mesma substância, só que ganha um nome diferente. E alguns acham que só tem fora do país. Então, paracetamol é um dos medicamentos mais produzidos no país. Sua chance de lesão hepática só acontece em doses elevadas. Agora, cautela. Olha o paradoxo. Uma cartela de paracetamol com 10 comprimidos custa menos de R$5. Uma cartela inteira são mais de 7 gramas de paracetamol. Aí eu tenho um risco gravíssimo do consumo. Se o cara tomar 6 comprimidos de 500 miligramas no dia, então, ele já está incorrendo na dose... E o pior, não gera a manifestação de toxicidade logo em seguida. Ele fala, tá tudo bem. Aí vai começando a dar uma dor na região aqui, do hipocôndrio, náuseas e vômitos, mas quando ele evolui já para um quadro importante, a lesão hepática já aconteceu. Então, eu preciso de uma intervenção rápida. Do contrário, ela tem chance sim de fatalidade. Então, nesse caso, nós estamos conversando entre medicamento e veneno. A diferença está na dose. E o paracetamol é um bom exemplo. Desde sempre, né? Sempre. Paracelsus disse isso no início do século XVI. Paracelsus. A presença hoje é do professor Tiago de Melo Costa Pereira. A gente volta já. Voltamos com a presença do professor, doutor em farmacologia, esse termo pós-doutor em farmacologia. Pós-doutor, depois ainda do doutorado de farmacologia, Tiago de Melo Costa Pereira. Tiago, você mencionou no primeiro bloco nosso a respeito do efeito vasodilatador do nitrato. Isso. No nitrato. Então quer dizer que ele é afrodisíaco, então? O termo afrodisíaco é que desperta, né, o desejo. Não é ele aumenta a libido. Ereção, mas ele, né? Por fazer o efeito vasodilatador, e sabendo que a ereção é um mecanismo hidráulico, porque você aumenta o aporte de sangue na região, ele pode ajudar. Agora, o sildenafil, o Viagra, o Tadalafil, também chamado, ou o Vardenafil, essa galera, Cialis, Levitra, essa galera... Tudo isso faz a felicidade dos veinhos. Mas também tem um outro ponto, só abrir aqui o parênteses. Não só dos Aumentou muito o índice de transmissão por HIV na terceira idade. Porque o indivíduo não usa mais preservativo e... se anima. Se anima. Então é um detalhe interessante. Mas a associação dos nitratos, isordil, monocordil, sustrate, associado com Viagra, pode sim determinar uma queda importante da pressão arterial e uma taquicardia. Mas qual o problema de ter taquicardia? Quem usa nitrato já tem um coração deficiente, com um aporte ruim de acesso de sangue. Sim. Então, esses relatos de que, olha, o indivíduo fez uso de Viagra e morreu do coração, isso pode estar vinculado a uma interação medicamentosa entre o uso de nitratos e Viagra, Cialis, Levitra. Aliás, falar em interação medicamentosa é chamar você para nadar na sua praia, né? É o que eu mais amo. No Brasil, hoje a gente tem o nosso canal no YouTube. Você deve ser referência nacional nessa área, né, Tiago? Graças a Deus. Começamos a falar isso muito na época da pandemia, até porque surgiram várias... Muito antes. Você falou naquele congresso farmacêutico. Sim. Mas assim, o meu cenário era mais dentro das salas de aula, na pós-graduação, não uma forma de divulgar farmacologia como a gente tem feito hoje pelo YouTube e Instagram. Aqui, essa questão da farmacologia, fala para nós, o que está no espírito da população? Parece que é medicalizada. Primeiro é a automedicação, né? E outra coisa é essa hipocondria, porque, cara, farmácia parece ser o melhor negócio, melhor que farmácia só deve ser tráfico de cocaína, porque, cara, você vê 3 farmácias no quarteirão. É isso aí, um terreno baldio, no outro dia tem uma farmácia. Caixote, surge uma farmácia. No caixote a gente sabe que aquilo é uma instalação provisória, fazendo uma reserva do local para depois erguer um prédio ali, né? Mas, rapaz, é uma profusão de farmácias que sugere que a rentabilidade do negócio é fantástica. No Brasil nós temos mais farmácias do que escolas e padarias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente já ultrapassou e muito. No Espírito Santo nem se fala. Já tem mais, em algumas regiões, 8 vezes mais do que a gente precisava. Então está longe de ser imaginada a farmácia, infelizmente, como um estabelecimento de saúde, e que deveria ser assim. Mas então isso não está relacionado também realmente com a margem proporcionada pelo produto?
ou seja, o ganho efetivo que você tem Sem dúvida. nessa revenda? Sem dúvida. E tanto pelo número também de venda, volume muito alto, e uma sociedade que interpreta o médico como um bom profissional daquele que prescreve. Vendedor de remédio. É, um indivíduo que terminou uma consulta e falou assim, ó, o senhor tem um quadro viral, você precisa mudar o estilo de vida, fazer exercícios, comer melhor. Eu falei, doutor, não vai passar nada não? Não, porque se não passar nada não é um bom médico. Isso é um absurdo. A medicina também se sente acuada e muitos profissionais, com medo de perder o seu paciente, que é também um cliente, sim, acaba passando alguma faz coisa uma concessão. um indivíduo tem uma artrite no joelho importante, ele é obeso, ele já tem essa artrite porque já está nos seus 70 anos, aí vem agora uma prescrição de colágeno hidrolisado para resolver. Não vai resolver nada, nada. Ele está rasgando o livro de bioquímica e fisiologia toda vez que ele faz esse procedimento. E gera ainda uma esperança no paciente que é insuficiente, ela não se sustenta, né? E isso, claro, gera um consumo exagerado, uma expectativa, e que para não cair no caos mental, ele acaba desejando essa solução mágica. E não tem como, às vezes, você não fazer concessão ao meio, né? A expectativa é de que se age assim. Se você não agir assim, você vai ser marginalizado, excluído. Ou seja, vai todo mundo procurar o médico que prescreve. Por isso que é importante a educação continuada. Educar é conduzir. Eu preciso educar tanto os profissionais, conduttiere, né? É conduzir. Conduzir quem prescreve, conduzir o farmacêutico, conduzir o enfermeiro que administra e também o paciente. Então, esse meu desejo de falar sobre a farmacologia de uma forma aberta, que era impensada na década de 80, falar sobre medicamento era assim, meu Deus, isso tem que acontecer dentro de um vestíbulo, dentro de uma área hospitalar ou dentro de um consultório. A gente está falando hoje aqui de doses, de chance de intoxicação, isso não era comum. Mas chegou o momento que nós precisamos abrir essa caixa preta para que as pessoas não entendam que fármaco resolve qualquer problema. Ah, eu quero perder peso. Primeira coisa que eu falo, o que eu tomo, Thiago? Eu falo, anota aí. Fecha a boca. Exercício ZOL. Caminha DOL e vergonha na cara DOL. Primeira coisa, né? Segundo ponto, se for necessário, a intervenção farmacológica, que é apenas a cereja desse bolo. Mas a mudança de estilo de vida é fundamental. Tiago, uma questão também. A ideologização ou a politização barata da questão da Covid, no que diz respeito à política pública mais adequada para enfrentar aquela situação de início pavorosa, né? Agora a gente sabe que caminha para se tornar uma endemia, né? Sim. Já se imagina que a gente vai tomar a vacina da Covid anualmente junto com a gripe. Com a gripe, né? Mas colocou em discussão alguma avaliação, algumas propostas de tratamento, né? Como a coisa foi politizada, né, a gente perdeu a objetividade nessa discussão. Uma questão é o seguinte, tudo aquilo que se prescreveu de fato era só placebo, e as vacinas, efetivamente, tem muitas pessoas aí de indiscutível de idoneidade que fazem questionamento. Fazem questionamento porque ergue uma suspeita ao tempo, à celeridade do processo que gerou essas vacinas. Perfeito. Um cientista, o que você diz disso? A ciência, vamos imaginar como uma casa de 2 andares. O primeiro andar são as evidências que a gente vai buscar dos meios. E o segundo andar é a interpretação. O segundo andar é a interpretação. Eu não posso colocar a interpretação, a opinião, no primeiro andar. Então, eu me lembro quando vieram as primeiras notícias da pandemia no mês de março do ano de 2020, eu fui convidado aqui no Estado para auxiliar o governo do Estado, juntamente com uma equipe de infectologistas, e nós, nas primeiras semanas, introduzimos a ideia do uso de hidroxicloroquina para os pacientes. Isso eu tenho em arquivos, essas trocas de informações, onde nós tínhamos apenas a evidência, o primeiro andar, do dado de Didier Raoult, da França, nos estudos em Marseille. A partir daquela observação, sem nenhuma expectativa de uma vacina, porque a que foi desenvolvida de forma mais rápida foi da cachumba com 5 anos, ali havia uma preocupação enorme, não se tinha mais respiradores, os hospitais lotados e o que fazer. Mas quando chegam os dados em junho, por exemplo, da ineficácia da hidroxicloroquina, da ineficácia da hidroxicloroquina e a eficácia, por exemplo, dos corticoides, já se mudou um pouco esse panorama. Então a chamada dexametasona foi introduzida nesse processo. Logo em seguida veio a possibilidade da ivermectina, a possibilidade da nitazoxanida, e eu ficava aqui observando, torcendo
para um dado que fosse mais robusto e a gente pudesse então replicar, consistente, mas que não se estabeleceu. Então a casa ficou vazia para a ivermectina. A casa ficou vazia para a nitazoxanida. O governo brasileiro investiu, inclusive, nos testes chamados in vitro, e depois não se teve tanto sucesso nos ensaios in vivo, mesmo assim foi publicado, mas com dados muito tímidos, tanto que nem se fala mais sobre a nita para tratamento contra a Covid-19. Então, a ciência ela é lógica, ela é explicativa e ela é provisória. Sim, é a crença do momento. Provisória. Então, a crença do momento agora, para novembro de 2021, né, que é onde estamos gravando esse programa, é de que, de fato, a hidroxicloroquina associada com a azitromicina, vitamina D, zinco e companhia, não trouxeram essa melhora da curva em relação à pandemia. Quem trouxe essa evidência para nós foi a vacina. Em relação à vacina, quando se fala, nossa, foi muito rápido, mas já havia plataformas de produção de cada uma delas. Isso que é importante. Então, quando alguém fala assim, meu Deus, mas como surgiu rápido o Vardenafil? Não. Só surgiu rápido o Vardenafil porque eu conheci antes quem é o sildenafil. Só surgiu rápido a amoxicilina porque eu conheci antes quem era a penicilina. No caso da plataforma da produção da vacina de Oxford, já havia ali um conhecimento sobre o adenovírus, como introduzir o material genético dentro do adenovírus, onde só foi mudado, então, o segredo da chave. O segredo da chave. Da mesma forma, a estrutura que a Pfizer produziu incorporando o conhecimento feito da BioNTech, na Alemanha. Um casal de médicos da Turquia, que moraram na Alemanha, desenvolveram toda aquela tecnologia para tratamento de tumores. E diante do insight ali em março, sem nenhuma expectativa de uma vacina a curto prazo, peraí, se a gente já tem aqui uma plataforma, que tal testar? Então, é fato, se nós tivéssemos uma condição ainda de endemia, não teríamos tanta pressa. Haveria mais investigações para observar os impactos a longo prazo. Só que isso a gente não poderia retardar mais. Na minha opinião, essa visão agora de um ano, vai se completar exatamente um ano agora, em dezembro, quando dei a primeira entrevista a respeito das vacinas, dia 17 de dezembro de 2020. Ainda era assim uma pergunta, meu Deus, quais são as vacinas? Hoje está na boca de qualquer pessoa. Um arquiteto fala, Coronavac, Janssen, né? Pfizer. E como que acontece, né? É informação. A ciência tem esse poder de nós buscarmos as evidências, observarmos a queda importante que aconteceu a partir do mês de junho, estamos nos níveis mais baixos, o Espírito Santo apresentando toda a sua totalidade, né? Verde, somente uma cidade agora que está amarelo, condição estável, mas os hospitais vazios, e isso não se atribui a outra causa, não é por temperatura, não é sazonalidade, a gente observa sim essa queda importante. Agora, se outros países não seguirem a mesma conduta que o Brasil fez, né, de uma mudança de paradigma, como o próprio Estados Unidos e alguns países europeus, ainda temos uma chance de uma nova cepa que possa surpreender o que essas vacinas estão fazendo. Então, nós vencemos a batalha, a guerra, cenas dos próximos capítulos. E os eventuais efeitos colaterais também é algo a ser apurado ao longo do tempo? É algo a ser apurado, claro, inclusive em crianças, inclusive em gestantes, isso não nos exime dessa chance de observação, assim como qualquer outro fármaco. O que não é suficiente também para evitar que se adote os procedimentos que têm que ser adotados agora, né? Sim, sem dúvida. Então, continua adotando os procedimentos e nós vamos acompanhando ao longo do tempo. São chamados estudos de coorte. O que é coorte? Eu faço a intervenção e acompanho ao longo do tempo. Então, dizer assim, alguém que fez uma cirurgia bariátrica, retira o estômago, meu filho. Não, a cirurgia é totalmente segura. Alguém já acompanhou um paciente que fez bariátrica durante 40 anos? Eu não sei qual vai ser esse impacto. O indivíduo perder mais de 90% da massa gástrica, por conta de querer perder peso dessa forma. Então, eu faço a observação pontual. Eu olho para a foto, mas não para o filme. Muito grato, Tiago, pela sua disponibilidade em voltar aqui para falar conosco sobre isso. Certamente um tema que interessa a duas pessoas só, né? Deus e o mundo. Legal. E a Bíblia está cheia de relatos de uso de substâncias para trazer cura. Então, Deus não abomina, né, o uso das intervenções terapêuticas. Né? Se você abriu no livro que fala sobre o rei Ezequias. Rei Ezequias estava condenado à morte, ele vai e olha para a parede, chora muitíssimo, diz a Bíblia, mas logo depois vem uma pasta de figos para poder tratar das suas úlceras. Então, o Papai do Céu deu também esse presente para nós. A presença hoje do pós-doutor em farmacologia, Tiago de Melo Costa Pereira. Até já.